mesmo passando o dia inteiro sozinhos, ainda assim nós temos sonhos sociais, com interações sociais. Por que isso? Eu não entendia por que isso, até começar a estudar profundamente. Sonhos, análise de sonhos, yoga dos sonhos e, principalmente, neurociência, que é a cola que une tudo isso aí. E então, o que acontece? Ahn, é, Eu pensava que fazia algum sentido isso quando nos pensamos enquanto uma espécie profundamente social. Se nós estamos, enquanto caçadores-coletores, né, os nossos ancestrais caçadores-coletores, estamos em um povo, e do nada alguém fala assim, ah, então, sabe fulaninho? Sabe você? É, aquele ali, ó, aquele ali ele não divide a carne. Aquele ali ele falou que a carne estava estragada, pegou só pra ele a carne e encheu o bucho. Então essa pessoa ainda é confiável. Quando vê a tua fama, começa a cair, a cair, a cair. E aí te tiram do grupo. Imagina, você, fora do grupo, vivendo na selva sozinho. Você vai morrer. Né? Nossa, foi uma comparação injusta, né? Você naquela época seria melhor do que você hoje em dia, né? Você estaria mais preparado pra selva hoje em dia. Né, para savanas africanas, ou onde quer que você estivesse. A que grupo você pertencesse na época. Então, olha que doido. Esse sentimento de solidão equivale ao sentimento de morte iminente. Porque se nós estamos solitários, ou melhor, sem um grupo, a chance de sobrevivência é muito pouca. Nós, enquanto seres humanos, não somos muito fortes, não. É, dá pra viver caçando ratinho, mas se a gente encontrar um outro bicho maior, complicado. Então aí já começa a explicar um pouquinho. Explicar que as experiências sociais, elas estão profundamente impressas no nosso DNA. Quando a gente puxa Jung e fala de inconsciente coletivo, muitas vezes a gente pensa erroneamente, e até às vezes culpa do Jung também, que é uma dimensão etérea, fantasmagórica, que une todas as almas do mundo em uma única alma. E ele falou um pouco disso também, mas o principal, mas o que me chama a atenção nesse conceito é outra coisa, né, que eu acho mais razoável para nós enquanto sociedade hoje em dia, que é tem uma impressão psíquica muito forte de padrões sociais muito fortes. Então, assim, nós passamos milhões de anos tendo mãe. Então, a gente teve muitas, muitas, muitas vezes esse conjunto de experiências do que é ser filho e ter uma mãe. Né? Algumas vezes ela difere, outras, né, às vezes alguns indivíduos não vão conviver com suas mães, mas no geral a maioria teve essa experiência e ela tem características parecidas. Isso imprime no nosso DNA uma noção psicológica do que é ser filho, do que é ser mãe, que é, do como deveria ser esse vínculo. E isso acontece para a mãe, para ideia de guerra, como é uma pessoa que luta, como é esse espírito de luta, como é uma pessoa mais velha que entende muito da vida e nos dá conselhos. Isso tudo é o que dentro da psicologia analítica a gente vai pensar como padrões primordiais, né? Padrões que remontam a muito tempo atrás. Padrões, podemos traduzir como tipos, primordiais como né? Arquétipos. Eu fiz essa volta porque essa palavra também está complicadíssima hoje em dia. Mas arquetípico nada mais é do que algo que está impresso no nosso DNA tão profundamente que virou um padrão, que virou uma espécie de narrativa pronta. Ok, segura esse fato. Agora, quando a gente vai sonhar. Os sonhos, a gente sabe que eles são, entre mil coisas, são uma simulação do nosso dia. Ou melhor, uma simulação do que queremos que seja nossos dias futuros. Então, a gente está vivendo um emprego difícil, com um chefe que lida com a gente. Então, a gente vai tentar simular isso várias e várias vezes na nossa cabeça, através dos sonhos, para tentar descolar padrões de hábitos muito solidificados, que estão nos levando sempre à mesma reação diante daquele chefe,
para elaborar estratégias melhores para lidar com aquela situação. Num, Numa situação ancestral, onde os problemas eram talvez menos complexos em nível subjetivo, isso era mais papum, né? Era mais direto ao ponto. Eu tenho um problema em caçar tal bicho. A gente vai, se reúne pra caçar aquele antílope e ele foge sempre. E eu sonho com aquilo várias e várias vezes. E no sonho, como o meu córtex pré-frontal, dorsolateral, ele se apaga bastante, eu posso imaginar mil formas diferentes, mais malucas ainda, para caçar esse bicho. Eu me permito imaginar sem muita marra. E isso faz com que quando eu acorde, o meu cérebro se reestruturou e eu tenha mais habilidade criativa para aquele contexto com o qual eu sonhei. Então, o sonho tem esse aspecto de uma simulação para tentar fazer com que a gente busque o que a gente deseja, né? No caso a caça, ou que a gente consiga fugir do que a gente não deseja. Né? Vi que fulaninho foi picado por uma cobra na floresta. Aí eu sonho várias vezes com aquilo, para que eu consiga reestruturar o meu cérebro, a minha atenção, para que eu esteja mais preparado para aquela situação, caso ela aconteça não só com o fulaninho, mas com o beltraninho que sou eu. Né? Então, o sonho tem esse caráter de simulação. Só que é uma simulação esquisita. Por quê? Acreditamos, né, que por ele não ter surgido em uma consciência como a que nós temos hoje em dia, ele surgiu lá para um proto-rato, talvez, muito antes, talvez. A gente sabe hoje em dia que todos os animais, seres vivos, sonham, mas o sono REM, que é os sonhos que a gente conhece melhor, né, que a gente poderia... Todos os animais dormem, na verdade, né? Sonhar já é uma especulação, não é tão certo isso. Mas que muitas espécies sonham, mamíferos em geral, todos sonham, né? Muitas aves sonham, polvo sonha, né? Sonho chamamos de sono REM, né? O sonho que a gente conhece como sonho. Então, eu tô fazendo muitas voltas, pensamento arbóreo, né? Gente, tá seguindo esse canal aqui, vai ser isso pro resto da vida. Tentei fazer a coisa mais bonitinha, mais certinha, mas eu não consigo. Né? Até me perdi agora, até me perdi. Mas enquanto o sonho, enquanto... Nem lembro mais. Deixa, vamos seguir pro outro caminho. O sonho, ele tem essa ideia de tentar elaborar possíveis caminhos para o que a gente quer fazer. E ele tem uma linguagem simbólica. Por quê? Lembrei. Porque, como ele surge antes do nosso desenvolvimento do nosso cérebro de mamífero, ele surge, sei lá, no cérebro de réptil, ou nosso, talvez no cérebro de peixe ainda, vai saber, ele trabalha muito melhor com as emoções do que com as narrativas, né? Do que com uma narrativa lógica. Então, os sonhos, eles vão ser muito mais precisos na emoção do que na narrativa lógica, do que nos fatos e na sequência. Ou seja, se a gente quiser analisar um sonho, é mais fácil a gente perceber que emoções esse sonho está trazendo e relacionar elas com a nossa vigília, quando a gente teve essa emoção na vigília no passado, ou se a gente está com medo de ter ela no futuro, ou se a gente está tendo ela no presente. A gente começa a entender, tá, no passado eu tive esse medo e essa sensação de estar sem voz quando eu tive que cantar no coral da igreja. Aí eu fiquei muito nervoso. E nesse sonho que eu senti isso também, ele tem relação com isso. Aí eu começo a entender os símbolos que ele traz. Então, esse é uma das explicações de porque os sonhos são simbólicos. Porque eles tratam muito mais de imagens emocionais do que de imagens narrativas. E aí o que ele faz? Para tratar dessas imagens emocionais e tentar desfazer esses nós emocionais e propor soluções diferentes, ele busca no nosso hipocampo soluções narrativas para preencher esse caminho, essa narrativa emocional que ele construiu. Então, eu tenho um problema emocional muito grande. Ele constrói uma narrativa emocional. Primeiro aqui ele tá triste, depois aqui ele tá feliz, aqui ele sente terror. Para preencher isso enquanto uma historinha bonitinha, ele pega no nosso hipocampo, na nossa memória, lembranças.
lembranças dessa vida ou de outras vidas. Tá, agora o vagalume ficou místico demais. Outras vidas significa arquetípicas, né? A vida dos nossos ancestrais. Então, a gente teve, por muitas vezes, a ideia de como é guerrear com outros animais, ou com outros seres humanos, ou com outras espécies de humanos. Então, nós temos impresso como é que é a ideia de guerra, por exemplo. Então, se eu estou querendo enfrentar um sentimento tal, eu estou com um sentimento muito grande de frustração e o sonho está elaborando uma narrativa para eu enfrentar essa frustração. É uma emoção de guerra. Interessante. Então eu vou procurar no meu arcabouço de protótipos, nos meus arquétipos, como que é uma narrativa de guerra. Então alguém vai lá e luta com alguém. Beleza. Que alguém são esses? Nos arquétipos estão impressos as narrativas, mas não estão impressos as pessoas. Então tu não vai necessariamente sonhar com, sei lá, um Denisovano lá de Lescaut, né, de, sei lá, 15 mil anos atrás, não sei quando que tinha os Denisovanos na Terra. Tu vai preencher essas lacunas com quem tu conhece, ou com imaginação, né, uma geração automática de seres humanos. Então vai buscar na tua memória pessoas para preencher essa lacuna, mesmo que o sonho não esteja pensando em pessoas. Porque talvez essa emoção, essa frustração emocional que tá tendo no dia, ela seja basicamente com objetos, contigo mesmo. Ela não tem a ver com interação social nenhuma. Mas o sonho, para fazer tu aprender a lidar com isso, ele usa interações sociais, já que essas narrativas mais bem impressas no nosso inconsciente, no nosso DNA. Eu dei uma volta gigantesca, mas ela fez algum sentido, né? E aí, até neurociência é interessante pensar nisso, por exemplo. O sonho, no sonho, o nosso córtex pré-frontal dorsolateral está bem desativado. Então, as coisas ficam mais ilógicas. Mas o córtex pré-frontal medial, ele está bem ativado. Ele é nosso centro de empatia. Ele faz com que nós entendamos muito bem o olhar do outro. E pensando assim, também a gente pode trazer muito também o Jean-Paul Sartre, né? O Sartre, ele fala uma coisa muito, muito legal, que é... Não lembro a frase em si, mas é como se o outro, né, a outra pessoa, o outro é o mediador entre eu e eu mesmo. Então, eu só existo na relação com o outro. O outro constrói a noção de eu. Porque é através do olhar do outro que eu enxergo a mim mesmo. Então, mesmo quando o sonho tenha o desejo, entre aspas, né, pensando no sonho enquanto uma entidade, de construir uma narrativa baseada unicamente em você, como está o córtex pré-frontal medial muito ativado no sonho, ele aproveita isso e constrói outras visões ao teu redor, para que no contato dessas outras visões tu perceba mais fortemente a ti mesmo. É sempre legal lembrar que no sonho todos os seres do sonho são você, só que são você com uma outra ótica. Isso é interessante. Tá demais esse vídeo já, 14 minutos, então vou parar, já ia falar mais sobre neurociência, mas deixamos, vai ter muita coisa para falar ainda no futuro. Mas então, sempre gosto de trazer um pouco também de ação, né? Porque a gente fica falando muito sobre sonhos, sobre interpretação dos sonhos, mas e a ação? Cadê a ação? Né? Inclusive, daí vem minha proposta com a neuroanálise criativa. É a ação. É o sonho sair desse campo apenas intelectual e trazer ele pro corpo, sabe? Pra pele, de fato. Deixar de ser tão transcendentes, né? Porque mesmo nosso mundo científico, nosso mundo atual, mesmo sendo ateu, laico, ele tem essa visão transcendente que ele pega do cristianismo. Né? Essa visão de que a mente é mais que o corpo, né? Tem algo superior ao corpo, uma consciência, uma alma. Enquanto que eu gosto mais das tradições imanentes, onde o corpo, nós somos corpo. Então, por exemplo, práticas possíveis. Antes de dormir, na fase pré-sono, né, 15 minutinhos antes de dormir, 5 minutos antes de dormir, pega o teu diário dos sonhos, o teu sonhário, escreve nele como foi o teu dia subjetivo hoje. Ah, como foram tuas interações sociais hoje? Hoje eu vi tal pessoa. Como que eu me senti?
Eu vi também tal pessoa, como eu me senti. Hoje, eu pensei em tal pessoa. Como eu me senti ao pensar em tal pessoa? Pronto. Isso é sério. Façam isso. Isso gera uma mudança psíquica absurda. A gente fica pagando, sei lá, quantos reais, R$ 600 por mês em terapia, pra às vezes só fazer isso em terapia. Né? Se as pessoas fizessem isso no seu dia a dia, elas poderiam ir para terapia muito mais avançado. Né? Elas poderiam estar mais resolvidas na terapia e avançar a coisa muito mais. Gastar menos dinheiro com isso, ou ter uma vida mais potente com isso. Em vez de ficar resolvendo probleminha bobo, né? Resolver grande coisa da vida na terapia mesmo, potência de vida. Mas tá, fugir do assunto. Vou fugir 1000 vezes, mas é isso aí. O outro ponto são práticas também de incubação. Então, eu tô tendo um conflito com alguém específico, um ressentimento com alguém. Então eu vou incubar um sonho assim, né? Então eu vou incubar. Hoje eu vou sonhar com uma resolução do meu conflito com ciclano. E a minha cabeça pensou, ciclano ou cicrano, né? As duas são formas válidas, depende da região do país. E então isso é uma prática possível também. Outras práticas também são de pós-sono, sejam práticas mais de análise de sonhos mesmo, né? Sonhei, escrevi meu sonho no sonhário, e aí eu analiso o meu sonho. Né? Personagens de sonho. São esse. Como que eu me senti em relação a eles? Assim, assim, assado. Ou então, melhor ainda, a prática que eu mais gosto da neuroanálise criativa, que é o ato simbólico. Ok, incubei, percebi as minhas emoções, percebi o sonho, agora o que eu faço com tudo isso? Como que eu faço ficar mais imanente ainda, trazer para o corpo mais fortemente ainda? Ato simbólico. Um ato simbólico muito simples, muito batido, mas muito eficiente é... Poxa, nesse tema, né, de ressentimento com alguém. Poxa, eu tô brigado com Pedro. Então, eu vou escrever uma carta de reconciliação com o Pedrinho. Eu posso dobrar ela e botar num bolso perto do meu coração, por exemplo, reafirmando simbolicamente essa minha intenção de reconciliação. Não preciso enviar para ele a carta. Eu quero uma mudança psicológica, uma transformação psíquica nessa questão. Tem uma pessoa que eu não vi há muito tempo e eu quero falar um monte de coisa pra ela, na verdade. Não quero reconciliação porcaria nenhuma. Eu quero que ela... né? Escreve a carta, né? Cuspindo tudo que precisa cuspir, vomitando como ela foi horrível pra ti, né? Dobra a carta, põe no fogo e queima. Queima aquele ressentimento. Foi, acabou. Isso é um outro ato simbólico muito potente. Então, o leque é infinito. O leque é infinito, depende do sonho. E com isso, minha gente, curte, compartilha, se inscreve no canal se não está inscrito, mas principalmente compartilha. Compartilha, isso me ajuda muito, né? Compartilha com quem gosta desse assunto, com quem vai aguentar meu pensamento arbóreo o tempo inteiro, pensamento rizomático. E é isso, bons sonhos e que sejam lúcidos.